Na madrugada de 23 de agosto de 1841, os escravos da fazenda Santa Clara, em Vassouras, acordaram com um grito que rasgou o silêncio do Vale do Paraíba. Quando o feitor chegou ao paiol de milho, encontrou o capataz Joaquim Ferreira estendido sobre os sacos de grãos coberto de sangue. Ao lado dele, ainda segurando a foice com as mãos tremendo, estava Gabriel, o mesmo homem que Joaquim havia chicoteado publicamente naquela tarde, 47 vezes, na frente de todos os cativos da fazenda. Mas não foi a violência que calou Vassouras inteira naquela manhã. Foi o que os escravos viram quando entraram no paiol. 2 esteiras de palha lado a lado, ainda quentes. Uma camisa rasgada do capataz misturada com os trapos de Gabriel. E gravado com faca na madeira da porta, como quem deixa um testamento antes de morrer, uma única frase que ninguém conseguiria apagar. Aqui dorme quem o dia não deixa amar. O barão de Vassouras ordenou que queimassem o paiol naquela mesma hora. Mandou enforcar Gabriel sem julgamento e pagou fortunas para que os jornais do Rio de Janeiro nunca mencionassem o ocorrido. Mas o silêncio não apaga a verdade. E o que aconteceu dentro daquele paiol durante 2 anos revela a face mais brutal e contraditória do Brasil escravista. A de um homem que durante o dia era o carrasco e durante a noite o amante do mesmo corpo que ele destroçava. Antes de continuar essa história que o Império tentou enterrar junto com os escravos de Vassouras, escreva nos comentários de qual país você está assistindo. E se você quer conhecer as histórias que os livros de história não contam, inscreva-se no canal e ative a campainha, porque o que você vai ouvir agora não é ficção. É um fragmento de realidade que sobreviveu nos diários proibidos de um padre, nas cartas de uma sinhá moça que testemunhou tudo e no relato de uma escrava que viu o que ninguém deveria ter visto. O que vai descobrir vai fazer você questionar tudo o que pensa, saber sobre poder, desejo e os limites da crueldade humana. Agora viaje comigo até Vassouras, província do Rio de Janeiro, no auge do ciclo do café, onde a riqueza jorrava como sangue da terra e onde os corpos que alimentavam essa riqueza não tinham direito nem mesmo a seus próprios desejos. Vassouras, janeiro de 1839. O sol do Vale do Paraíba caía como chumbo derretido sobre os cafezais. O ar estava tão denso que parecia mastigável, uma mistura de terra vermelha, suor de centenas de corpos negros e o cheiro doce e sufocante das flores de café que começavam a desabrochar. Era o início da colheita, a época em que os fazendeiros ganhavam fortunas e os escravos morriam mais rápido. A fazenda Santa Clara pertencia ao barão Francisco de Paula Neves, um homem que se orgulhava de possuir 347 escravos, o segundo maior plantel da região. Sua casa grande, com colunas brancas e azulejos portugueses, olhava do alto da colina para os campos intermináveis de café, como um rei observando seu reino. E, para manter aquele reino de pé, o barão dependia de um único homem, Joaquim Ferreira, seu capataz. Joaquim tinha 28 anos quando essa história começou. Era filho de portugueses pobres que tinham chegado ao Brasil sem nada e que morreram logo depois de desembarcar, vítimas da febre amarela. Criado entre os escravos de outra fazenda, ele aprendeu desde cedo que havia apenas uma forma de subir na vida para quem não tinha sangue azul, tornando-se útil aos poderosos. E ser útil significava ser implacável. Ele era alto, de ombros largos, com mãos que pareciam feitas para segurar o chicote. Sua pele estava queimada pelo sol, mas seus olhos eram claros, quase transparentes, do tipo que não revela nada do que sente por dentro. Usava sempre as mesmas botas de couro, o mesmo chapéu de palha e carregava pendurado no cinto um chicote de 5 pontas, feito de couro de boi curtido com sal e vinagre. Os escravos o chamavam de Senhor Morte, mas nunca na frente dele. Joaquim não era sádico por prazer, era sádico por necessidade. O barão pagava bem, 200 mil réis por ano, mais comida e 1/4 nos fundos da casa grande, mas só se a produção não caísse. E para manter os números, Joaquim precisava ser o que o sistema esperava dele, uma máquina de violência. Até aquele dia de janeiro, em que o barão comprou um lote novo de escravos, vindos de uma fazenda falida em Minas Gerais. Foi no pátio da senzala, sob o sol do meio-dia, que Joaquim viu Gabriel pela primeira vez. Ele estava na fila com outros 12 cativos, as mãos amarradas na frente do corpo,
os pés descalços cobertos de poeira vermelha. Gabriel tinha cerca de 22 anos. Era magro, mas forte, com músculos definidos pelo trabalho pesado. Seu rosto tinha traços que Joaquim não conseguia classificar. Havia algo de delicado misturado com algo de indomável, como se dois espíritos habitassem o mesmo corpo. Mas o que chamou a atenção de Joaquim não foi a aparência, foi o olhar. Gabriel não baixou os olhos quando o capataz passou na frente dele. Não desviou, não tremeu. Olhou diretamente para Joaquim com uma intensidade que parecia dizer: pode me chicotear, mas não pode me quebrar. E naquele instante, algo estranho aconteceu no peito de Joaquim Ferreira. Uma sensação que ele não reconhecia, porque nunca tinha sentido antes. Não era desejo, pelo menos não ainda. Era reconhecimento. Como se Gabriel tivesse visto algo dentro dele que ninguém mais via, nem mesmo ele próprio. Nome, disse Joaquim com voz seca. Gabriel, senhor. Sabe cortar café? Sei, senhor. Sabe obedecer? Gabriel hesitou. Por um segundo, Joaquim viu algo passar por trás daqueles olhos. Não medo, mas cálculo. Como se Gabriel estivesse medindo até onde podia ir. Aprendo rápido, senhor. Foi a resposta errada. Ou talvez fosse a resposta certa, porque Joaquim sentiu uma raiva súbita subir pelo peito. Raiva porque aquele escravo não estava fazendo o que todos os outros faziam: baixar a cabeça, concordar, desaparecer. Raiva porque aquele olhar o desafiava de um jeito que nenhuma palavra poderia. Joaquim tirou o chicote do cinto e, sem aviso, desferiu um golpe nas costas de Gabriel. O estalo cortou o ar como um trovão. Gabriel cambaleou, mas não caiu. Não gritou. Apenas respirou fundo, os dentes cerrados, e voltou a olhar para Joaquim com a mesma intensidade de antes. Vai aprender a baixar os olhos também, disse Joaquim, a voz trêmula de algo que ele não conseguia nomear. Ou vai aprender do jeito mais difícil? Gabriel não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, mas não o suficiente para ser submissão. Era mais como quem faz uma reverência a um adversário antes de uma luta. Joaquim virou as costas e saiu do pátio com passos rápidos, sentindo o coração bater descompassado. Ele não sabia ainda, mas acabara de conhecer a única pessoa no mundo que conseguiria destruí-lo por dentro. Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir. Ficou deitado no seu quarto apertado, nos fundos da casa grande, olhando para o teto de madeira, ouvindo os grilos e os gemidos distantes de algum escravo sendo castigado em outra fazenda. E o que não saía da sua cabeça era aquele olhar, aquele maldito olhar que parecia dizer: eu te vejo, eu sei quem você é de verdade. Ele se levantou, foi até a janela e olhou na direção da senzala. As pequenas luzes das fogueiras ainda ardiam lá embaixo, e Joaquim, pela primeira vez em anos, sentiu algo que pensava ter enterrado para sempre: curiosidade, vontade de entender, vontade de se aproximar. Mas se aproximar era impossível, porque a única linguagem que ele conhecia era a do chicote, e no mundo de Joaquim Ferreira não havia espaço para nada além de violência. Pelo menos era o que ele acreditava. Durante as primeiras semanas, Joaquim tentou ignorar Gabriel. Distribuía as tarefas, fiscalizava a colheita, aplicava castigos quando necessário, mas evitava olhar diretamente para aquele escravo que parecia sempre estar no lugar errado, no momento errado, com aquele olhar que o atravessava. Gabriel, por sua vez, trabalhava em silêncio. Cortava café mais rápido do que a maioria, carregava sacos que outros mal conseguiam erguer, obedecia às ordens sem reclamar. Mas havia algo na sua postura que incomodava Joaquim, uma dignidade que não deveria existir em um corpo escravizado, como se Gabriel tivesse decidido que, mesmo sem liberdade, guardaria algo dentro de si que ninguém poderia arrancar. Foi em fevereiro de 1839 que tudo mudou. Em uma tarde de calor sufocante que fazia o ar vibrar sobre os cafezais, como se a própria terra estivesse febril. O barão havia ordenado que um grupo de escravos limpasse o paiol de milho nos fundos da fazenda, um galpão grande, afastado da senzala, onde guardavam os grãos e as ferramentas. O lugar era esquecido pelo resto da fazenda, um canto escuro que cheirava a mofo e terra úmida. Era um trabalho sujo, pesado, que ninguém queria fazer. A poeira de milho grudava na pele suada, entrava nos pulmões, fazia os homens tossirem até sentir o gosto de sangue na boca. Joaquim escalou 6 homens, incluindo Gabriel. No final da tarde, quando foi verificar o serviço, Joaquim encontrou o paiol vazio, exceto por Gabriel,
que ainda varria os últimos cantos. Os outros já tinham voltado para a senzala. O sol entrava pelas frestas da madeira velha, criando listras de luz dourada que cortavam a escuridão. "Terminou?" perguntou Joaquim, ficando parado na porta. "Sim, senhor." "Por que ficou por último?" Gabriel parou de varrer e olhou para ele. "Porque gosto de terminar o que começo." Era uma frase simples, mas a forma como foi dita, com aquela calma ou aquela certeza, fez algo estranho dentro de Joaquim. Ele entrou no paiol, fechando a porta atrás de si sem pensar. "Onde você aprendeu a ler?" perguntou de repente. Gabriel arqueou as sobrancelhas, surpreso. "Como sabe que sei ler, senhor? Vi você olhando para as placas com o nome dos cafezais. Você não estava apenas olhando, estava lendo." Houve um silêncio. Gabriel poderia negar, deveria negar, porque escravos que sabiam ler eram perigosos, eram vendidos ou castigados até esquecerem as letras. Mas em vez disso ele falou a verdade. "Minha senhora antiga me ensinou, antes de ela morrer." "Por quê?" "Ela dizia que todo homem merece poder ler a Bíblia, mesmo os escravos." Joaquim ficou parado, processando aquilo, e então, sem saber por quê, fez algo que nunca tinha feito na vida. Perguntou sobre a vida de um escravo. "E o que você lia?" "O que ela me dava? Salmos, provérbios. Às vezes, ela me deixava ler os jornais velhos." "E o que achava dos jornais?" Gabriel sorriu. Um sorriso amargo, mas sincero. Achava que os homens livres mentem muito. Joaquim deveria ter saído dali. Deveria ter chicoteado Gabriel por falar demais, por ter opiniões, por sorrir. Mas não fez nada disso. Em vez disso, ficou. Eles conversaram por quase uma hora. Uma hora que se estendeu como se o tempo tivesse parado só para eles. Sobre nada e sobre tudo. Joaquim perguntou sobre a vida na fazenda antiga, sobre o que Gabriel achava de vassouras, sobre como ele via o mundo. E Gabriel, com uma inteligência afiada que Joaquim nunca esperaria encontrar em um escravo, respondia com reflexões que o desestabilizavam. Falava sobre a diferença entre ser livre e sentir-se livre, sobre como um homem pode estar preso mesmo sem correntes, sobre como às vezes as maiores prisões são aquelas que construímos dentro de nós mesmos. "O senhor já pensou", disse Gabriel em certo momento, "que os homens que nos chicoteiam durante o dia são os mesmos que têm pesadelos à noite?" Joaquim engoliu seco. "O que você quer dizer com isso?" "Que ninguém nasce carrasco. Alguém ensina, e quem ensina também sofre." Era uma frase perigosa, uma frase que tocava em algo que Joaquim tinha enterrado fundo dentro de si, a lembrança de quem ele era antes de aprender a segurar o chicote. Antes de descobrir que a crueldade era o único idioma que o mundo entendia. Quando saiu do paiol naquela noite, Joaquim estava tremendo, não de raiva, de medo. Medo de que Gabriel tivesse razão. Medo de que ele estivesse começando a ver a si mesmo pelos olhos daquele escravo, e não gostasse do que via. A partir daquele dia, Joaquim começou a encontrar desculpas para ir ao paiol. Dizia que precisava conferir os grãos, organizar as ferramentas, verificar se havia ratos. Mas a verdade era outra. Ele precisava ver Gabriel. Precisava daquelas conversas que o faziam se sentir humano de novo. E Gabriel, que entendia perfeitamente o que estava acontecendo, não recusou. Talvez porque também precisasse daquilo. Ou talvez porque, de alguma forma torta e impossível, ele também estivesse começando a sentir algo que não deveria. Durante o dia, Joaquim continuava sendo o capataz brutal. Gritava, ameaçava, chicoteava quando necessário. E chicoteava Gabriel mais do que qualquer outro, porque precisava provar para si mesmo e para os outros que não havia nada de especial naquele escravo, que ele era apenas mais um corpo negro no campo. Mas à noite, no paiol, Joaquim era outra pessoa. Ali, ele falava sobre seus medos, sobre a solidão, sobre como se sentia preso em um papel que não escolhera. E Gabriel escutava, apenas escutava, com aquela calma que fazia Joaquim se sentir visto pela primeira vez na vida. Foi em uma dessas noites, 3 meses depois do primeiro encontro, que tudo mudou de uma vez por todas. Joaquim estava sentado em um saco de milho, a cabeça entre as mãos, exausto depois de um dia especialmente violento. Ele tinha chicoteado um escravo até quase matá-lo por ordem do barão. E agora, sozinho com Gabriel, sentia a culpa subir como bile na garganta. "Eu não queria fazer aquilo", disse com a voz embargada, "mas não tive escolha." Gabriel, que estava em pé do outro lado do paiol, deu alguns passos em direção a ele.
e então, pela primeira vez, tocou o ombro de Joaquim com a mão. Foi um toque leve, quase nada, mas para Joaquim foi como se o mundo inteiro tivesse desmoronado. Ele levantou os olhos e encontrou o rosto de Gabriel a centímetros do seu, e ali, naquele paiol escuro que cheirava a milho e suor, com o som dos grilos lá fora e o peso do mundo sobre os ombros, Joaquim Ferreira fez algo imperdoável. Ele beijou Gabriel, e Gabriel, em vez de recuar, beijou de volta. Não havia amor ali, pelo menos não ainda. Havia desespero, havia solidão, havia a necessidade brutal de dois seres humanos que, por motivos diferentes, estavam quebrados por dentro e que, por um instante, encontraram no outro um alívio para a dor. Quando se separaram, estavam os dois tremendo. Isso não pode acontecer de novo, disse Joaquim, a voz rouca. Eu sei, respondeu Gabriel, mas os dois sabiam que era mentira. A partir daquela noite, o paiol se tornou o único lugar no mundo onde Joaquim Ferreira podia ser quem realmente era, e onde Gabriel, pela primeira vez na vida, podia sentir que existia além do corpo que outros possuíam. Eles se encontravam todas as noites, depois que a fazenda dormia. Joaquim levava cobertores, Gabriel arrumava as esteiras de palha. E ali, entre os sacos de milho e as sombras, eles construíram uma realidade paralela, uma onde o capataz e o escravo não existiam, onde havia apenas dois homens tentando sobreviver ao horror de suas vidas. Mas o mundo lá fora não esquece, e a violência do dia começava a contaminar as noites, porque Joaquim, cada vez mais atormentado pela culpa, começou a chicotear Gabriel com mais frequência durante o dia, como se ao castigá-lo publicamente pudesse apagar o que faziam em segredo, como se a dor que infligia fosse uma forma de penitência por aquilo que desejava. E Gabriel aguentava. Aguentava porque sabia que à noite no paiol Joaquim pediria perdão. Aguentava porque, de uma forma doentia e impossível, ele entendia. Mas havia um limite, e esse limite estava prestes a ser ultrapassado. Uma tarde de agosto de 1841, o barão ordenou que Joaquim fizesse um exemplo público para assustar os escravos que estavam cada vez mais inquietos com as notícias de rebeliões em outras fazendas. Havia rumores de levantes em campos, de fugas organizadas para os quilombos da serra, de escravos que matavam seus senhores durante a noite. O barão estava paranoico, vendo conspirações em cada olhar, em cada sussurro entre os cativos. E quando estava assim, só havia uma solução: derramar sangue. Joaquim escolheu Gabriel, não porque ele tivesse feito algo errado, mas porque sabia que ele era forte o suficiente para sobreviver. E porque, de uma forma perversa e atormentada, que ele mesmo não entendia completamente, precisava provar para si mesmo que ainda era o capataz, que ainda tinha controle, que o amor que sentia não o tinha transformado em algo fraco, em algo que o mundo chamaria de abominação. Foram 47 chicotadas, uma para cada dia que tinham passado juntos no paiol. Gabriel não gritou, não implorou, apenas apertou os dentes e deixou que o couro rasgasse suas costas até que o sangue pingasse no chão de terra batida. E quando terminou, quando Joaquim mandou que o soltassem, Gabriel olhou para ele, não com ódio, mas com algo pior, com decepção. Naquela noite Joaquim foi ao paiol como sempre, mas Gabriel não estava lá. Ele esperou, 1 hora, 2, 3, e quando finalmente desistiu e começou a sair, ouviu a voz de Gabriel atrás dele. Você me chicoteou porque me odeia ou porque me ama? Joaquim congelou. Não conseguiu responder. Porque se for por me amar, continuou Gabriel com a voz baixa, perigosa, então você precisa parar, porque eu não aguento mais ser amado assim. E com essas palavras algo quebrou dentro de Joaquim. Uma represa que ele tinha construído durante anos desmoronou de uma vez. Ele caiu de joelhos no chão do paiol e começou a chorar. Um choro desesperado, animal, de quem não consegue mais carregar o peso de quem é. Gabriel se ajoelhou ao lado dele, e pela primeira vez foi ele quem segurou Joaquim nos braços. Eu te perdoo, sussurrou, mas você precisa escolher. Ou você é o homem que me chicoteia, ou é o homem que dorme ao meu lado. Não pode ser os dois. Era um ultimato impossível, porque Joaquim não tinha escolha. Ele não podia parar de ser capataz sem perder tudo, e não podia parar de amar Gabriel sem perder a si mesmo. Mas o destino não dá tempo para escolhas, porque na sombra da porta do paiol, alguém estava assistindo, alguém que na manhã seguinte
Contaria tudo ao barão. Quem os viu foi Teresa, uma escrava doméstica que trabalhava na casa grande e que tinha acesso a lugares que os outros cativos não tinham. Ela era uma mulher de meia idade, cozinheira de confiança da sinhá moça, e havia anos observava Joaquim com uma mistura de medo e desprezo, porque tinha sido ela quem, anos antes, tinha apanhado dele até perder um dente. Teresa não gostava de Gabriel. Achava que ele se comportava com arrogância demais para um escravo recém-chegado. E quando viu os dois juntos no paiol, abraçados, sussurrando, ela entendeu que tinha nas mãos uma arma poderosa. Na manhã seguinte, enquanto servia o café ao barão, Teresa deixou escapar, como quem comenta o tempo, que tinha visto coisas estranhas acontecendo no paiol à noite. O barão, que já estava de mau humor por causa de uma safra abaixo do esperado, fez poucas perguntas. Apenas mandou que 2 capangas de confiança vigiassem o paiol durante a madrugada seguinte. E foi assim que, na noite de 22 de agosto de 1841, Joaquim e Gabriel foram pegos. Eles não estavam fazendo nada quando os homens entraram. Estavam apenas deitados lado a lado nas esteiras de palha, as mãos próximas, mas não se tocando, conversando em voz baixa sobre uma vida que nunca teriam. Mas não precisava de mais do que aquilo. A cena falava por si. 2 homens, sozinhos, na escuridão, em uma intimidade que o mundo não permitia. Os capangas arrastaram os 2 para fora do paiol. Joaquim tentou se explicar, inventar uma desculpa, mas as palavras morreram na garganta quando viu o olhar do barão esperando no pátio, iluminado por tochas, o rosto retorcido de nojo. Seu maldito! Cuspiu o barão, olhando para Joaquim com uma fúria fria. Dei teto, comida, confiei em você. E você me paga assim? Deitando com o escravo como se fosse Ele não terminou a frase. Não precisava. A palavra pairava no ar como veneno. Sodomita. Joaquim foi jogado no chão. Os capangas começaram a chutá-lo, mas o barão os interrompeu com um gesto. Não, quero que ele veja. E então, com uma crueldade calculada, o barão mandou que trouxessem Gabriel ao centro do pátio. Mandou que o amarrassem no tronco, o mesmo tronco onde Joaquim tinha chicoteado tantos outros, e entregou o chicote a um dos capangas. Sem chibatadas, ordenou. Devagar. Quero que dure. Joaquim tentou se levantar, mas foi segurado. Não, ele não tem culpa, eu forcei, foi tudo minha culpa. O barão olhou para ele com desprezo. Você acha que isso muda alguma coisa? Você contaminou minha fazenda. Contaminou meu nome. As chicotadas começaram. Gabriel não gritou nas primeiras, mas a partir da 10ª os gritos começaram. Gritos que rasgavam a noite como facas. E Joaquim, forçado a assistir, sentia cada golpe como se estivesse em suas próprias costas. Na 20ª chicotada, Gabriel desmaiou. Na 30ª, o barão mandou parar, não por piedade, mas porque percebeu que Gabriel estava à beira da morte, e um escravo morto não valia nada. Joguem ele na senzala, ordenou. E se sobreviver, amanhã será vendido para as minas. Lá pelo menos morrerá longe daqui. Depois se virou para Joaquim, que estava no chão coberto de cuspe e poeira. E você? Você tem até o amanhecer para sair da minha fazenda. Se eu te ver aqui quando o sol nascer, mando te enforcar. Joaquim foi arrastado para seu quarto. Trancaram a porta por fora. Ele ficou ali sozinho, sangrando, ouvindo os gemidos distantes de Gabriel vindo da senzala. E foi naquele momento, com o corpo doendo e a alma despedaçada, que Joaquim entendeu algo que o destruiu por completo. Ele tinha perdido a única coisa no mundo que dava sentido à sua vida, e tinha sido sua própria incapacidade de escolher que os tinha condenado. Mas a história não terminaria ali, porque Joaquim Ferreira não era o tipo de homem que aceitava a derrota em silêncio. Ele esperou até que todos dormissem, forçou a janela do quarto, escapou pela lateral da casa grande e foi direto para a senzala. Encontrou Gabriel deitado no chão, as costas abertas, respirando com dificuldade. Os outros escravos recuaram quando viram o capataz entrar, mas Joaquim não estava mais ali como capataz. Eu vou te tirar daqui, sussurrou, ajoelhando ao lado de Gabriel. Gabriel abriu os olhos com esforço. Não, não adianta. Adianta. Eu vou te levar para longe, para o rio, para onde ninguém nos conheça. E como? Você acha que conseguimos fugir de uma fazenda vigiada? Joaquim não tinha resposta, mas tinha uma certeza.
Preferia morrer tentando salvar Gabriel do que viver sabendo que tinha sido covarde. Eles esperaram até pouco antes do amanhecer. Joaquim ajudou Gabriel a se levantar, colocou um manto sobre suas costas feridas e juntos saíram da senzala em direção ao paiol, o único lugar onde poderiam se esconder até encontrar uma forma de fugir. Mas alguém os viu. Teresa, que não dormia desde que tinha delatado os dois, estava espiando da janela da casa grande. E quando viu Joaquim ajudando Gabriel, correu direto para o quarto do barão. 10 minutos depois, os capangas cercaram o paiol. O barão gritou de fora: "Joaquim, saia agora e talvez eu deixe você viver." Dentro do paiol, Joaquim e Gabriel estavam encurralados. Gabriel, mal conseguindo ficar em pé, olhou para o capataz com uma mistura de dor e ternura. "Foi bom", disse com voz fraca, enquanto durou. Joaquim segurou o rosto de Gabriel com as 2 mãos. "Eu te amo, e me desculpa por ter demorado tanto para dizer isso." Gabriel sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. "Eu também te amo, e por isso vou te dar a única coisa que ainda posso te dar." Antes que Joaquim entendesse o que ele quis dizer, Gabriel pegou a foice que estava encostada na parede e, com um movimento rápido, cravou a lâmina no próprio peito. "Não!" Joaquim segurou Gabriel enquanto ele caía. O sangue jorrava rápido, quente, tingindo as mãos do capataz. "Por quê?" gritou Joaquim desesperado. "Por quê?" Gabriel mal conseguia falar. "Se eu morrer por minha mão, eles não podem dizer que você me matou. Você pode viver. Eu não quero viver sem você." Gabriel tocou o rosto de Joaquim uma última vez. "Então morra me amando, não me odiando." E com essas palavras, Gabriel fechou os olhos. Joaquim segurou o corpo sem vida nos braços, o paiol ao redor começando a ser invadido pelos homens do barão. E foi ali, coberto do sangue de Gabriel, que Joaquim Ferreira tomou sua última decisão. Pegou a mesma foice, gravou na porta de madeira com a ponta da lâmina: "Aqui dorme quem o dia não deixa amar." E antes que pudessem impedi-lo, cravou a foice na própria garganta. Quando os homens do barão entraram, encontraram os 2 corpos abraçados entre os sacos de milho, as esteiras de palha ainda marcadas pelo calor de 2 noites de amor impossível. E o barão, olhando para aquela cena, ordenou: "Queimem tudo, e que ninguém jamais fale sobre isso." O paiol foi incendiado naquela mesma manhã, antes que o sol nascesse completamente. As chamas subiram rápido, alimentadas pela madeira seca e pelos grãos de milho que estouravam como tiros dentro do fogo. A fumaça podia ser vista de longe, uma coluna negra que manchava o céu azul de Vassouras como uma cicatriz. Os escravos assistiram em silêncio, sabendo que, junto com aquele prédio, estavam queimando também a única prova de que o amor, mesmo o mais impossível, tinha existido ali. Os corpos de Joaquim e Gabriel foram enterrados em covas separadas, sem marcas, sem nomes, em cantos opostos do cemitério da fazenda. O padre local se recusou a benzer as covas, dizendo que eram almas condenadas pelo pecado da sodomia. O barão pagou aos jornais do Rio de Janeiro para que nada fosse publicado, e naquela época, quando a palavra de um barão valia mais do que a verdade, foi fácil silenciar a história. Demitiu todos os escravos que testemunharam o ocorrido e os vendeu para fazendas distantes. Alguns para o norte, outros para as plantações de cana em Campos, outros ainda para as minas de ouro em Minas Gerais, onde a expectativa de vida não passava de 5 anos. Teresa, a delatora, foi presenteada com sua alforria e uma pequena quantia em dinheiro, o preço de sua traição. E durante décadas, a história foi apagada da memória oficial de Vassouras. As famílias importantes da região fizeram um pacto de silêncio. Ninguém falava sobre o capataz que tinha se apaixonado por um escravo. Ninguém mencionava o incêndio do paiol. Era como se nada tivesse acontecido. Mas os segredos têm uma forma de sobreviver. Em 1888, quando a abolição finalmente chegou, uma ex-escrava chamada Rosa, que tinha sido criança na fazenda Santa Clara, publicou um livreto em uma tipografia clandestina do Rio de Janeiro. O título era simples: Memórias de uma Cativa. E entre suas páginas havia um capítulo inteiro dedicado ao capataz e ao escravo do paiol. Rosa descrevia o que tinha visto naquela noite: os gritos, o incêndio, o pavor nos olhos do barão. E terminava o relato com uma frase que se tornaria famosa entre os abolicionistas da época: "O senhor queimou o paiol,
mas não queimou o amor que ali nasceu, porque o amor, mesmo quando proibido, deixa marcas que o fogo não apaga. O livreto foi proibido, apreendido, queimado nas ruas, mas cópias sobreviveram, e décadas depois, historiadores encontraram nas ruínas da fazenda Santa Clara algo que confirmava a história. Gravado na madeira carbonizada de uma porta, ainda legível, estava a frase: "Aqui dorme quem o dia não deixa amar." Hoje, mais de 180 anos depois, a história de Joaquim e Gabriel é lembrada como um dos episódios mais brutais e comoventes do Brasil escravista. Não porque foi um amor bonito, foi tortuoso, violento, impossível, mas porque revelou uma verdade que a sociedade da época não queria encarar, que mesmo no sistema mais desumano, mesmo entre o carrasco e a vítima, o coração humano ainda encontra formas de sentir. Joaquim Ferreira não foi um herói. Foi um homem quebrado pelo sistema que o criou, incapaz de escapar do papel que lhe foi imposto. E Gabriel não foi uma vítima passiva. Foi alguém que, mesmo escravizado, escolheu amar, escolheu sentir, escolheu morrer com dignidade. A história deles não pede perdão, não romantiza a violência, não justifica a crueldade, mas nos força a olhar para o passado e perguntar: quantas outras histórias como essa foram silenciadas? Quantos amores impossíveis foram enterrados junto com os corpos que os viveram? E mais importante, se você tivesse vivido naquela época, teria tido a coragem de amar contra todas as regras? Ou teria escolhido a segurança do silêncio? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Joaquim foi um monstro ou uma vítima do sistema? Gabriel deveria ter fugido ou fez certo em ficar? E o barão foi apenas cruel ou estava defendendo o que sua época considerava moral? Se essa história te fez pensar, se te incomodou, se te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative a campanita e compartilhe com quem não tem medo de olhar para o passado sem filtros, porque a história não é feita só de heróis e vilões. É feita de seres humanos complexos, contraditórios, que amaram e sofreram dentro dos limites que o mundo lhes impôs. E às vezes, as histórias mais verdadeiras são aquelas que nunca deveriam ter acontecido.